Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Ou bom dia, né, para quem for assistir esse vídeo de manhã. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre lesões cervicais não cariosas, as nossas famosas lesões classe 5 dentística, ou como classificado pela dentística em si, né? Essa aula vocês já tiveram com a professora Cris, se eu não me engano, tá? Na disciplina de dentística. Alguns alunos, acho que foi uns 2, 3, vieram me questionar algumas coisas relacionadas à oclusão sobre esse tema. E aí eu fiquei pensando, talvez eu deva focar também um pouco sobre esse problema dentro do perfil da oclusão. Eu não vou entrar dentro da parte de tratamento restaurador, que essa dentística trabalha muito bem, mas eu acho legal trazer algumas coisas que entrelaçam com a matéria de oclusão para somar isso para vocês. São um tipo de lesão bastante presente no nosso dia a dia e até às vezes desafiadoras. E apesar que os estudos sobre essas lesões não são recentes, a gente vai ver que essas lesões são estudadas há muito tempo mesmo, alguns paradigmas sobre elas mudaram. E mudaram aqui nas últimas décadas, eu diria. Tanto que a maneira como eu aprendi a entender essas lesões na minha graduação, hoje já não são as mesmas. A visão que a gente tem dessas lesões hoje não é a mesma que eu tive lá 15, 14 anos atrás nas minhas disciplinas de dentística. Então, sobre esse problema que ainda é muito atual, houve um desenvolvimento bastante grande. Até por isso eu botei no nosso texto, é um velho problema com novos paradigmas. Não é algo novo isso, tá? Entretanto, ele se mantém com uma certa frequência dentro do consultório e provavelmente vai se manter ainda por muito tempo. Então, só que as lesões nas cervicais dos dentes, normalmente na face vestibular, mas não é proibitivo também você se deparar com algumas lesões desse tipo na região lingual ou palatina, aonde a gente não tem presença de lesão cariosa. É simplesmente uma lesão, muitas vezes cavitada, e a gente tem algumas qualidades e características dessa cavidade nesse tipo de lesão, que elas não foram decorrentes de uma desmineralização causada por bactérias. Elas são decorrentes de outros fatores etiológicos. Então, a maneira que a gente trata e vê ela também tem que ser de maneira diferente das lesões causadas por lesões de cárie dentária. Então, a gente teve até nas últimas décadas, nos últimos 20 anos, um controle melhor do nosso CPOD em crianças e adolescentes. Consequentemente, houve uma diminuição das lesões cariosas na população, então houve um controle dessas lesões causadas por cárie dentária. Graças a Deus, né? Porque a gente tinha um CPOD acima de 10, próximo de 10, na época que eu era criança, tá? Isso os estudos mostrando. Então, hoje a gente tem um CPOD abaixo de 2. Então, o número de lesões decorrentes de cárie dentária caiu bastante. Esse CPOD consequente de lesões cariosas. Entretanto, a gente ainda tem um número alto de lesões cervicais não cariosas dentro do consultório. E não só consultório particular, a gente vai ver alguns trabalhos que mostram uma prevalência e incidência bastante grande das lesões na população. E aí a gente se pergunta, tá? É muito presente as lesões porque elas têm uma alta incidência, elas acontecem com muita frequência mesmo, ou a gente tem uma alta taxa de insucesso nos nossos tratamentos, fazendo essas lesões serem reincidentes. Por que aparecem tantas lesões no consultório? Será que realmente elas se desenvolvem bastante, ou muitas vezes a gente tem dificuldade de controle dessas lesões? Então, a gente primeiro tem que avaliar a parte de prevalência e incidência para entender os números absolutos em relação à população desse tipo de lesão. Eu já botei na portinha que abre, se a gente não conseguir identificar o fator etiológico que causou a lesão, a gente não vai conseguir um bom plano de tratamento, a gente não vai conseguir um bom prognóstico do tratamento, tá? Se a gente não controla os fatores que causaram a lesão, a gente não identificar os fatores que levaram o paciente a ter aquela lesão, esses mesmos fatores vão causar a falha do nosso procedimento restaurador, uma recidiva do problema. Então, a chave desse tipo de tratamento, sim, é identificar o fator de causa.
Sem identificar o fator de causa, a gente vai fechar um buraco que logo vai se abrir novamente, tá? Dentro das possibilidades de tratamento, eu trouxe dentro da parte de oclusão. Novamente, eu não vou entrar em critérios de restauração, porque eu já dei uma espiada na aula da professora Cris, da dentística. E eles já trabalham muito bem esses protocolos restauradores. O que eu vim trazer para vocês é a visão da oclusão, ou dos conceitos de oclusão que vocês já aprenderam e como se aplica nesses casos. E se a gente conseguir controlar bem os fatores etiológicos e dominar bem a confecção de uma restauração, ou quando necessário, uma enxertia gengival, realizar ela também com acurácia, tu vai ter um bom prognóstico. Caso contrário, esse tipo de lesão ela é muito sensível a erros. Se tu errar no teu diagnóstico, não controlar os fatores etiológicos, não conseguir controlar a umidade no campo, ela vai acabar falhando. E aí tu vai ter uma recidiva do problema. Uma restauração que falha. Como eu falei, isso não é um problema atual, tá? Não é de hoje que já é estudado esses problemas. Lá em 1941 houve uma avaliação da incidência das lesões e houve uma avaliação de uma incidência bastante alta desse tipo de lesões cervicais não cariosas, variando de 42% a 76%, entre faixas etárias diferentes. Pacientes com uma faixa etária maior tinham uma maior incidência e prevalência desse tipo de lesão. Esses estudos se confirmaram a partir dos anos. Não se houve uma alteração muito grande em relação à incidência disso. Então, ali em 86, um novo estudo com 56% de prevalência. FA, em 2006, 47%. Em 2003, outro estudo ficou muito semelhante àquele primeiro, de 30% a 80%. Essa variável de número ela está presente porque varia conforme a idade do paciente também. Em outro estudo mostrando de 22%. Apesar de ser um número menor, a gente tem alguns fatores na metodologia que também alteram os trabalhos, tá? Mas, em suma, resumindo a história, não é algo percebido há pouco tempo isso, dentro da odontologia, e é algo com uma alta prevalência na população. Porque a gente for pensar ali, dependendo da faixa etária, chegar a 80% é algo muito alto, né? A cada 10 pessoas, 8 possuem uma lesão cervical não cariosa, é algo muito alto. Isso estou falando de 2013, onde a gente já tem até um controle de lesões causadas por cárie dentária. Então, apesar das lesões cariosas terem abaixado o número no nosso dia a dia no consultório, as lesões cervicais não cariosas não. Elas se encontram ainda bastante presente no nosso dia a dia. Então, uma prevalência bastante alta.